Bom dia. O cenário mudou um pouco. A gente dormiu no cruzeiro, acordamos assim. Hoje a gente vai ir pro templo de Kom-Ombo, agora de manhã, e à tarde no templo de Edfu. Então, acho que vai ser um passeio mais relax. Então, fica com a gente, já se inscreve, dá seu like, ativa o sininho, eu tenho certeza que você vai gostar. Deve estar gostando, inclusive, dos outros vídeos. De ontem foi maravilhoso. E o melhor tá por vir, as pirâmides, então fique ligado. Mantendo a dieta do café da manhã, ovinhos, cafezinho preto, umas fatias de pãozinho francês, tostado. E aqui, ó, muito bom. Saindo aqui do nosso naviozinho Titanic, não vai afundar, gente. A gente vai conhecer o templo de Komon, que fica bem em frente aqui onde ele tá atracado. É um passeio que a gente faz até a pé. E vamos lá. Oi? O cartão. Ah, é verdade, isso é importante. Como a gente está em movimento, essa cidade que nós paramos, ela está no percurso do cruzeiro. Então, para a gente poder sair e voltar, eles dão esse cartãozinho, que é para provar que a gente está no navio na hora que a gente voltar. Mas como Luxor é a cidade destino, a gente vai atracar lá, aí lá não precisa desse cartão, que aí é a cidade final. Aí, pessoal, a gente vai ganhando esses tickets aqui, ó. Pra passar, a gente passa ali naquelas roletas com o ticket, guarda pra quando você for sair, você também apresentar o ticket, esse QR Code aqui, senão você não consegue sair. E se você tiver com mochila também, qualquer coisa, bolsa, sempre tem que passar na revista. Ali, na segurança. Não esquece. Um cachorrinho. Nós vamos subir na escada, tem um doguinho e lá de fundo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tem um templo deste tamanho. Olha que coisa. Olha o doguinho. Esse é o templo de Kom-Ombo. A gente chegou aqui no templo de Kom-Ombo. É um templo bem preservado, apesar de que o mais preservado nós vamos ver à tarde em Edfu. Então, resumindo, esse templo é um templo de purificação, dividido em duas partes simétricas. A gente tem essa parte e essa parte. A parte da direita é o deus crocodilo, que é Sotep. Não é isso não. Não, tem outro nome. Vai estar escrito aqui, mas é o deus crocodilo, que é o deus da maldade. E o lado esquerdo é o deus Horus, que é o deus da bondade. E aí os imperadores, os governadores, eles tinham que passar por esse templo para serem purificados. Então eles traziam oferendas e colocavam aqui, né? E aí depois eles faziam um ritual de purificação com ervas, com leite e com... São 3 líquidos: leite, ervas e... esqueci, vai estar escrito aqui. E aí depois eles distribuíam essas oferendas para os sacerdotes, que eram quem governavam a população. E o mais interessante é que esse templo, ele é literalmente simétrico, ó. Se você olha ele de fora a fora, ó, as colunas, elas são... os corredores e as colunas são simetricamente divididas em duas partes, os dois lados. Tanto o lado do crocodilo quanto o lado do Horus. E as gravuras estão preservadas em algumas partes, porque ele também foi soterrado por areia por bons anos. E quando a igreja chegou aqui, eles rabiscaram a parte de cima, mas a parte de baixo, que estava soterrada, ficou intacta. Esse templo não foi recuperado, porque ele não foi afetado pela inundação da barragem. Então ele é um templo original, no local original. Inclusive tem algumas partes que tem pinturas originais. Olha isso aqui, que incrível. Olha aqui, ó. Olha esse teto com pintura original, mas ali atrás dá pra ver melhor. Olha aqui, ó. Aqui tem tinta original, azul, vermelha, preta. Olha, é incrível.
É magnífico, é um local muito lindo. Contam várias histórias nas gravuras, a gente ouviu muita coisa legal do guia. O guia falou que o templo também, ele vai afunilando, né? Da entrada, ele vai afunilando como se fosse um obelisco deitado. Verdade, ó. Começa o tamanho da altura e da largura do primeiro arco. Até a largura e a altura do último diminui gradativamente. Forma até um efeito de... né, parece que você tá entrando num buraco, mas deitado formaria um obelisco. Ali a gente tem a mesa de oferenda, que é uma peça única também, mas ela foi destruída, teve terremotos. Imagina, esse templo tem mais de 2000 anos. Ele foi construído por... Na verdade, ele demorou 400 anos para ser feito. Ele começou na época de Ptolomeu IV, V, terminou no Ptolomeu XII, que foi o pai de Cleópatra. Então, todo mundo sabe que a Cleópatra é lá um pouquinho antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, é bem legal. Vale muito a pena esse passeio também. Tá incluso no cruzeiro, né? No pacote que a gente fez. E é mais um pouquinho da história que a gente aprende. Então, este primeiro corredor é o deus Sobek, crocodilo da maldade. Aí do outro lado tem o corredor do deus Horus, deus da bondade. Ali atrás tem algumas tipo umas salas que eles guardavam as oferendas, mas é proibido a visitação. Aqui tem algumas peças, algumas colunas e tal, que quando descobriram isso aqui, talvez estavam caídas pelo templo e não conseguiram encaixar em lugar nenhum. Não encontraram de onde, né, exatamente são. E aí elas ficam num cemitério de peças de Lego perdida. Nesse corredor a gente tem algumas gravuras de Emhotep, falando como ele foi importante, porque ele era uma espécie de faz-tudo. Ele entendia de tudo, ele resolvia tudo, ele era médico, engenheiro, professor, arquiteto, o fodão. Só que também nas gravuras explica como ele chegou a ter esse conhecimento todo, né? Através de muitas oferendas. Até o guia comentou, você tá falando? Até o guia comentou sobre o filme A Múmia, né? Que a maioria das pessoas conhece. Isso. E o Imhotep, ele é muito bem tratado no filme, né? Como um deus e tal. É, bem sabe forte. Tudo. Aqui a gente tem mais peças e tumbas, catapumbas. Temos que lembrar que esses tipos de monumentos, esses templos e tudo mais, apesar deles terem sido construídos há muitos anos, né, 2000 anos atrás, eles foram sendo reutilizados pelas novas civilizações que conquistavam o Egito, né? Roma, Grécia, acho que primeiro Grécia, depois Roma e igreja, até chegar no islamismo e tudo mais. Então cada um que vinha e se apossava mudava o sentido do templo. Então já foi utilizado até como casa, foi utilizado como estábulo, já foi transformado em capelas, né? Tipo essa parte aqui, ó. Eles transformaram numa espécie de adoração de outro deus romano. Então é bem interessante ver como a cultura vai se mudando e se adaptando com o passar dos anos. A gente imagina que quando fala que estava soterrado, tipo assim, ó, do lado direito do templo você tem esse monte de areia. E aí, aqui, você tem o templo descoberto. Então acho que existiu sim todo um trabalho de remover todo esse monte de areia até aparecer o templo completo.
entrada do Museu do Crocodilo, que fica ao lado do lado tem de comum. O crocodilo foi usado por muito tempo como amuleto de sorte. Então tem vários crocodilos empalhados aqui dentro. Alguns de mais de 2000 anos. Vamos ver o que nos aguarda. Meu Deus! Nossa, os bichos eram grandes, hein? Até os crocodilos ganhavam uma catatuba. É um museu de, literalmente, crocodilos empalhados. Mostra até onde eram as tumbas deles. Ó, os ovinhos de crocodilos. Ó, um crocodilo embalsamado. Aqui nos ovos de crocodilo dá pra ver até um feto, um esqueleto do feto embalsamado. Bem-vindo pra cá. Eu tô em choque com o que a gente encontra aqui no Egito. E na volta do rolê pra variar, o André ficou travado lá. Deu ruim. Mas vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu, André? Me explica que eu tô gravando. Ele falou. Experiência. Ele falou 5 libras. Mas 5 o quê? 5 libras. 5 libras. Ok? Só que chegou na hora e falou: não. Não 500. Aí eu falei: mas você me falou 5. Não, 500. Você pagou 500? Não. O que você pagou? Não. Esse é o negócio. Pagar nas duas 600. Que dá quantos em dólar? Dá. Sei lá, dá tipo 20, 10, 15 dólares. Cada uma ou as duas? As duas. Tá bom o preço? Tá bom. Ahmed? 600 libras nas duas. 600 libras nas duas. 600. 12. Duas. 600. Cada uma. Cada uma 300. Duas por 10. Então, falar duas por 500. 10 dólares. 10 dólares. Vou levar 10 dólares. 10 dólares. Ó, 10 dólares. Tá bom. Gente, eu já peguei o jeito. Ó, a gente ia pagar 10 dólares nas calças. Duas calças. Mas o homem ficou enrolando. Eu já cheguei metendo nervoso. Não, é 10 ou é isso ou é nada. Ou é isso ou é nada. E aí ele pediu só mais 100 e nós fechamos. Então deu tudo certo. Tô pegando o jeito.